Douglas Costa, um jogador com um talento diferente, mas com atitudes e decisões muito questionáveis. Uma carreira marcada por mandatos de prisão e até tchau para a torcida do seu próprio clube. Hoje irei contar sua história e os motivos para o declínio de sua carreira. Sem dúvidas que todo moleque que acompanha futebol desde cedo sempre teve o sonho de virar jogador e defender o clube do seu coração. Isso resume um pouco do início da carreira dele. Nascido em Sapucaia, no Rio Grande do Sul, em 14 de setembro de 1990, Douglas viu sua carreira começar em uma escolinha na sua cidade natal, a Associação Esportiva Lance Sapucaia do Sul, não através de um olheiro e sim através de um garoto chamado Kleber Farias, que viu ele jogar em um torneio infantil do bairro e se encantou. Logo chamou ele para entregar o time. O pai de Kleber era o Vivaldo Marinho de Farias, conhecido como Biba pelos mais próximos. Ele comandava a escolinha Lance, que cobrava R$ 25 de mensalidade, algo que na época não podia ser pago pela família de Douglas. Então, aos 10 anos, o talento raro que o Douglas tinha convenceu o Biba a treinar ele sem pagar mensalidade. O irmão do Biba da época disse o seguinte: ele acabou aceitando de graça não por interesse em algo financeiro, mas porque o Douglinhas fazia bem ao time. Ele não era o mais forte, mas sua técnica e qualidade no drible fazia isso passar despercebido. E assim ele chegou ao Grêmio em 2001, aos 11 anos de idade, e evoluiu muito jogando na maioria das vezes em uma categoria acima da dele, o que mostrava o quanto ele tinha qualidade desde novo. Foi tratado como uma das maiores joias do Imortal, e depois de se destacar tanto, ele teria essa oportunidade no profissional. Em 4 de outubro de 2008, o Grêmio disputava o título Brasileirão e precisava da vitória contra o Botafogo. Celso Rotti colocou o Douglas de titular em sua estreia. Com apenas 18 anos, fazia sua estreia no profissional e aos 32 do primeiro tempo, teria uma bola sobrada na frente da área. Estava em posição de impedimento no momento, a batida de longe! Gol! Marcando o gol na sua estreia e ajudando o time a virar a partida. DG, como era chamado, começou ali a sua carreira com chave de ouro, e ao longo do seu primeiro ano, ele disputou 6 jogos, marcando um gol. Celso Rotti falou sobre a estreia dele e a impressão que ele passou. Douglas já tinha personalidade e não ficou tímido quando chegou. No primeiro jogo, os garotos que vêm da base costumam ir bem, mas é depois que tudo começa, porque a imprensa começa a falar do jogador e a família também. Foi uma temporada muito importante para ele pegar ritmo de jogo, saindo do banco na maioria dos jogos. Já na temporada 2008-2009, Douglas sofreu críticas, pois não entregava boas partidas e muito menos estatísticas, com algumas atitudes questionáveis dentro de campo. Ele fez uma temporada discreta e com lampejos, marcando um gol em 31 jogos, onde em quase todos os jogos ele saiu do banco e em outros ele nem sequer entrou. Só que ele teve mais destaque pela seleção sub-20, onde ajudou a seleção de base a conquistar o Sul-Americano e ficou com o vice do Mundial. Ao todo, nas 2 competições, ele marcou 4 gols, sendo dos protagonistas do elenco que tinha Ganso, Walter e Alex Teixeira. Essas competições foram o que definiram o futuro dele. Ao final da temporada, Douglas decidiu que iria buscar novos ares fora do Brasil, e assim ele encerrou a sua primeira passagem no Grêmio, de forma precoce e deixando uma impressão que poderia fazer mais e evoluir por ali. O Shakhtar, clube que naquela época apostava todos seus fichas brasileiros, fez uma proposta irrecusável para o Grêmio, oferecendo 6,5 milhões de euros por 80% do jogador, o que fez o Mortal nem pensar 2 vezes e liberar o Douglas para o clube ucraniano com 19 anos. Já em terras europeias, Douglas não demorou tanto para se adaptar, pois tinha no elenco mais de 6 jogadores brasileiros, como o William, Luiz Adriano, Jadson e entre outros. Ele precisou apenas de 5 jogos para marcar o seu primeiro gol, em uma partida contra Metal Kharkiv, na Liga Ucraniana. Com pouco tempo, ele conseguiu conquistar sua titularidade com atuações pouco vistas no Grêmio. Marcou outros gols decisivos pela Liga, que ajudou o Shakhtar a conquistar o campeonato nacional em uma disputa ponta a ponta com o Dinamo de Kiev. Ao final da temporada, ele marcou 5 gols em 15 jogos e deu o pontapé inicial a uma trajetória longa que teria pelo clube ucraniano. Já na segunda temporada, Douglas começou a viver seu auge físico e técnico, com dribles e atuações que marcaram sua carreira, mostrando que toda a expectativa que criaram sobre ele podia se ver em campo. Ele participou diretamente da melhor campanha da história do Shakhtar na Champions, em um ataque brasileiro com William e Luiz Adriano, marcando um golaço nas oitavas contra a Roma em uma jogada característica sua, calando um estádio olímpico e mostrando todo seu potencial. O Shakhtar caiu nas quartas naquela Champions, mas deixou seu legado e impressionou o mundo todo. Ao final da temporada, Douglas terminou com 19 participações e gols, e uma tríplice coroa ucraniana, um ano que evidenciava que ele tinha um talento raro. No seu 5º ano, com a saída de Fernandinho e William, Douglas se tornou o cara da criação do time. Ajudou o Shakhtar a conquistar o histórico pentacampeonato ucraniano. Só que o clima era tenso,
Foi nessa temporada que o conflito em Donetsk começou, o que abafou muito o futebol local e que fez o time abandonar sua cidade e sua arena. Na Champions, ele jogou 6 jogos na fase de grupos e marcou 2 gols. O Shakhtar terminou em terceiro naquele ano e caiu para a Europa League, onde nem foi muito longe e foi eliminado na 16ª de final por Vitória Pilsen, time da República Tcheca. O sexto ano dele marcou seu fim no Shakhtar, que já vivia naquele ano muitos problemas logísticos, treinando em Kiev e jogando em Lviv. Douglas, por sua vez, finalmente teve sua primeira convocação para a seleção brasileira, onde fez sua estreia no dia 12 de novembro de 2014, em um amistoso contra a Turquia. Se na seleção o clima já não era tão bom, depois do 7-1, no Shakhtar era pior, por conta dos conflitos. Depois de um amistoso contra a França em julho de 2014, ele e outros 5 jogadores do Shakhtar se recusaram a voltar para a Ucrânia, o que fez o Douglas tomar a decisão que essa seria sua última temporada em terras ucranianas. Ele já iria sair de qualquer forma, e uma proposta perfeita do Bayern de Munique de 30 milhões de euros chegou e selou o fim dele no Shakhtar. Ele saiu como um ídolo, com 5 campeonatos ucranianos, 3 Copas da Ucrânia e 3 Supercopas. Fez 38 gols e deu 40 assistências em 203 jogos. Depois do Robben sofrer com lesões frequentes, o Bayern de Guardiola buscava jogadores que tinham um contra um forte e com intensidade nas pontas, chegando assim à oportunidade da carreira de Douglas na mesa. Um clube que tinha tudo o que ele imaginava para deslanchar e deixar o seu nome marcado na história do futebol. Vale mencionar que antes de assinar por 5 temporadas pelo Bayern, ele disputou a Copa América de 2015, onde o Brasil foi eliminado nas quartas pelo Paraguai, e ele deixou um golzinho e uma assistência contra o Peru na primeira rodada. O começo dele pelo Bayern foi avassalador. Nos seus primeiros 10 jogos, participou 7 gols, onde sem dúvidas viveu seu auge. Não sentiu nem um pouco o peso da camisa, fez golaços memoráveis, além de ter uma regularidade muito boa, que gerou inclusive o prêmio de melhor jogador do primeiro turno da Bundesliga. Ele se encaixou de forma surpreendente no esquema do Guardiola. Ele funcionava como uma válvula de escape, onde na maioria das assistências ele dava um drible seco para o fundo do campo e metia um cruzamento para a área. Tudo isso na metade da temporada. Essa é a questão. Na outra metade da temporada, ele viveu momentos de oscilações, sofreu com lesões, foi várias vezes para o banco por conta da volta do Ribéry, além de ter que jogar algumas vezes pelo lado direito. Para glorificar a temporada como um todo, o Bayern disputou a final da Pokal contra o Borussia. Não estava sendo um jogo tão legal e acabou indo para os pênaltis. A bola do título caiu nas mãos de Douglas Costa, que fez isso aí. This is it. The left foot of Douglas Costa could settle this for Bayern. And he has! And Bayern are cup winners! Colocando uma cereja no bolo em uma temporada muito boa e mostrando para o mundo todo que ele era decisivo. Depois de viver várias emoções, ele terminou a temporada com 7 gols e 12 assistências. Ficou com o título da Bundesliga e o da Pokal. A segunda temporada começou com a saída do Guardiola, depois do fim do seu contrato. Além disso, Douglas estava se recuperando de uma lesão no adutor da coxa esquerda, o que deixou ele fora da Copa América de 2016 e das Olimpíadas, o que prejudicou o começo de temporada dele, deixando o caminho mais livre para o Ribéry ganhar espaço no time titular. Ele sofreu o resto da temporada com o jogo do Guardiola e com as lesões, que deixaram ele 90 dias afastado, fazendo assim o italiano preferir colocar o Ribéry na maioria das vezes. Sendo assim, ao final da temporada, ele terminou com 7 gols e 6 assistências em 34 jogos. A chegada dele à Juve foi marcada por mais uma oportunidade em outro clube. Após ele sair do Bayern e ser chamado de mercenário pelo próprio presidente do clube alemão na época, ele chegou por empréstimo em um elenco estrelado, que foi finalista da Champions League passada, com Buffon, Dybala, Chiellini e Higuaín. Mesmo com toda a concorrência, ele conseguiu se destacar de forma rápida e se tornou uma das principais armas ofensivas do Allegri, marcando 6 gols e dando 14 assistências, sendo crucial para a conquista do Scudetto e da Copa Itália. Ainda no final da temporada, Douglas disputou sua primeira Copa do Mundo, onde deu uma assistência na fase de grupos e mudou o jogo contra a Bélgica nas quartas, onde muitos disseram que se ele fosse titular, o resultado poderia ser diferente. Devido a esse bom desempenho, a Juve decidiu exercer sua compra pelo valor de 40 milhões de euros. Parecia até uma boa decisão, só que o futuro ia provar o contrário. A temporada 2018-19 foi marcada pela expectativa de um ataque ainda mais eficiente com a chegada do CR7. Só que eles jogaram poucas vezes junto. Douglas sofreu demais com lesões nessa temporada, o que fez ele ficar fora de 20 jogos, além de ficar mais 4 jogos fora por conta de uma cuspida em um jogador do Sassuolo, o que ocasionou na época muitas críticas. Ao todo na temporada, ele disputou 25 jogos e marcou um gol. Já na temporada seguinte, ele viveu quase o mesmo roteiro da temporada passada, onde ficou a maioria do tempo no departamento médico. Uma curiosidade é que ele cogitou se aposentar aos 29 anos, por conta dos problemas físicos. Ele fez apenas 29 jogos na temporada, e marcou 3 gols e deu 7 assistências. Já sem espaço com André Pirlo e com salário alto, Douglas foi emprestado ao Bayern para a temporada 2021. E eu nem vou me aprofundar tanto, porque ele continuou sofrendo com lesões e disputou somente 20 jogos, desfalcando o time na parte mais importante da temporada, depois de uma lesão na fissura do metatarso do pé direito. Por conta desses acontecimentos, o Bayern anunciou em maio de 2021
que não iria ter esforço para a continuidade dele no clube, deixando assim os caminhos abertos para ele assinar com o clube que o revelou para o futebol. No dia 21 de maio de 2021, o Grêmio anunciava a volta de Douglas Costa, uma contratação muito badalada na época, em um contrato que podia chegar a 57 milhões de reais. Ele se juntava ao time que ganhou o apelido de Super Grêmio, de Rafinha, Borja, Kahneman, Jeromel e Diego Souza. Ele fez sua estreia no dia 16 de julho, no Brasileirão contra o Sport, onde o Grêmio perdeu aquele jogo. Depois desse jogo contra o Sport, ele demorou 13 jogos para conseguir participar de um gol. Inclusive, nesse período, ele foi liberado para celebrar seu casamento na República Dominicana. E eu nem preciso dizer como é que estava sendo a volta dele, né, rapaziada? Ele não conseguiu de forma alguma fazer a diferença em campo, não conseguia impor seu jogo físico, e assim com baixo desempenho dele e do elenco, o Grêmio ficou disputando o campeonato todo contra o rebaixamento. E é aí que chega a principal polêmica da volta dele, rapaziada. O cara me pede para ser liberado na última rodada do Brasileirão, com o Grêmio na zona de rebaixamento, tendo que ganhar e contar com a derrota do Bahia e do Juventude. E o motivo? Ele queria realizar outra festa de casamento, só que agora no Rio de Janeiro. E é claro que o Grêmio não liberou, né, rapaziada? Então ele teve que ir para uma das partidas mais importantes da sua carreira. A arena estava lotada e ao mesmo tempo tensa, com medo de mais um rebaixamento para a história do Grêmio. O Grêmio começou bem e abriu o placar aos 6 minutos do primeiro tempo, com um gol de Diego Souza e um cruzamento do Rafinha. Somente 5 minutos depois, Campaz ampliava para o Grêmio, fazendo a arena explodir. E o que era bom só foi melhorando. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Diego Souza mais uma vez marcou para o Imortal e fez o terceiro gol. O cenário desse momento era de derrota do Bahia e empate do Juventude, o que fazia o Grêmio depender de apenas um gol do Corinthians para escapar. Mas era o Super Grêmio, né, rapaziada? Eles conseguiram tomar 2 gols em menos de 30 minutos e trazer emoção para o jogo que era tranquilo. Aí que aparece o nosso personagem do vídeo. Aos 14 do segundo tempo, Douglas Costa balançava as redes e fazia o 4º gol do Grêmio na partida. Só que na comemoração, ele mandou um tchau para a torcida, sendo que naquele momento o Mortal estava sendo rebaixado, e ele parecia que estava em outra realidade. Isso manchou ele de forma absurda com a torcida do Grêmio, e manchou a carreira dele também. O Galo ainda diminuiu para 4-3, mas não foi suficiente. Fim de jogo. O Grêmio estava rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Uma volta que era para ser gloriosa, acabou sendo desastrosa, e com o episódio do tchau, que é lembrado até hoje. Terminou assim sua passagem pelo Grêmio, com 3 gols, o mesmo número de lesões e 2 assistências em 28 jogos. Depois da volta conturbada, DG decidiu ir para uma liga alternativa e fazer um pé de meia. E pelo LA Galaxy, o DG teve um começo muito conturbado. Ele recebia um valor astronômico pelo pouco que ele entregava. Fez apenas 29 jogos na primeira temporada, foi expulso em 2 deles, sendo uma dessas expulsões por uma conduta violenta. Sem contar que continuou sofrendo com lesões e com a crítica da pouca torcida americana. Na segunda temporada pelo Galaxy, ele conseguiu ter um maior protagonismo. Continuou sofrendo com lesões, mas ajudou muito o time com 7 assistências. Só que não era o suficiente para a diretoria do clube. E em 2024, o seu contrato não foi renovado. E ele iria mais uma vez atrás de um novo clube. A chegada do Douglas ao Flu foi criticada pela torcida. E eu nem preciso dizer que foi um retorno ao Brasil fracassado, né, rapaziada? Porque em 22 jogos, ele não marcou nenhum gol e deu uma assistência. Saiu de lá chutado e foi considerado a pior contratação do Brasil naquele ano. Depois de quase 3 meses sem clube, Douglas chegou a Sydney FC, um time da Austrália, demonstrando muito declínio da sua carreira, saindo do Bahia para o futebol de várzea da terra do Canguru, lembrando que ele já tinha tido um mandato de prisão enquanto jogava nos Estados Unidos. E o cenário não mudou. Ele fez uma boa passagem no futebol australiano, com 6 gols e 8 assistências. Mas a saída dele foi bizarra, com outro mandato de prisão sobre pensão, o que fez ele ficar sem conseguir viajar para a Austrália, para se apresentar nos treinos. Ainda ficou 2 meses assim nesse processo, e no final teve uma rescisão de forma amigável com o clube. Hoje em dia, pelo menos até a gravação desse vídeo, ele está jogando na 4ª divisão da Itália, pelo Chievo Verona, para pegar forma e ritmo de jogo, para no meio do ano de 2026, se transferir para o Al Ittihad, que são do mesmo proprietário. No mais é isso, rapaziada. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Não sei se o vídeo ficou bom, minha primeira vez fazendo um vídeo tão longo assim. Não se esquece de se inscrever e deixar o like para acompanhar o Cult Futebol. Vou estar tentando trazer vários vídeos aqui para vocês, tá? E é isso, rapaziada. Tamo junto aí, quem chegou até aqui. Muito obrigado, mano. Sou grato, valeu.